Saindo das vacinas, agora vamos para os casos, para as variantes e para as outras coisas. Então, se guarda, se cuida, tem vacina acordada e comprada para todo brasileiro até o final do ano, mas a gente vai ter essa agenda de entrega mais longa, principalmente mais pesada no segundo semestre. Então, ainda tem chão até a gente tomar vacinas, até todo mundo estar vacinado e protegido, e bate com o calendário da OMS, que dizia que, para grande parte do mundo, vacinação mesmo só ao longo de 2021 e 2022. O país está caminhando para a mesma coisa. Bom, nesse meio tempo também, a Fiocruz, que vem fazendo um trabalho excelente, vocês vão ouvir o nome deles várias vezes aqui hoje, o grupo da Fiocruz, do Thiago Graf, da Paola, do Gonzalo e outros, que aí eu não conheço, desculpa não falar o nome de todo mundo, encontraram mais uma variante no Brasil, que eles chamaram de N9 nesse caso, que tem a mutação E484K, que é uma troca na proteína S, no spike do vírus, justo na região que o sistema imune reconhece. Então você tem a proteína S do vírus que fica fora dele, que é o que o sistema imune encontra, o nosso sistema imune bloqueia ela, e quando ele tampa ela, o vírus não tem como entrar nas nossas células, mas quando acontecem essas mutações, essa proteína spike muda, e aí o anticorpo não reconhece mais aqui e não se liga mais nessa proteína que ficou muito mais perigosa. Ficou mais perigosa porque a gente mediu na África do Sul o que acontece com ela, então não tem mais a capacidade do anticorpo reconhecer o vírus tão bem. E a gente está vendo ela numa terceira variante aqui. O que isso marca? O que isso quer dizer para a gente aqui no Brasil? Variante, apareceu uma que é mais transmissível, já foi. A porteira está aberta, esse vírus vai vir a predominar. Tá? Inclusive, pelo próprio painel de genomas da Fiocruz também, dá para a gente saber que a linhagem P1, que surgiu em novembro, que eu já falei em algumas lives por aqui, já está a caminho de se tornar a mais dominante no Brasil. A P2, que surgiu um pouco antes, que também tem essa mutação de escape da imunidade, é a mais presente. E as duas vão substituir o coronavírus tradicional que circula ao redor do resto do mundo. Já estão se tornando as mais dominantes aqui no Brasil. Então, linhagem mais transmissível apareceu. Como ela é mais transmissível, pela própria evolução, ela vai tomar conta e vai passar por cima do resto. Não tem como evitar. Você tem como evitar ela, mas não que ela se torne a infecção mais frequente. Se o vírus for transmitido, esse vai ser transmitido na frente. Então eu não estou falando, nossa, mais uma linhagem que vai se espalhar no Brasil e vai causar o caos. Não, tá? A gente já tem variante o suficiente para isso. Tanto que ela não foi classificada como variante de preocupação. Ela foi classificada como variante de interesse. É interessante olhar ela e prestar atenção e ver o que ela faz, mas ela não é tão preocupante quanto a P1, que está causando o que a gente está vendo que está causando. Então eu não estou falando dessa variante para dizer, olha, mais um vírus que vai causar o caos no Brasil. A gente já tem vírus suficiente para fazer isso. A questão é que P1, P2, que tinha surgido antes da P1 e também já está espalhada, a P1 predominou no norte e agora está predominando em sul e sudeste. A P2 predomina no nordeste e no centro-oeste do país, se eu não me engano. E agora uma terceira. As três têm mutação que a gente reconhece como esse escape da imunidade que eu estava desenhando para vocês aqui. Então, as três são essas mutações que não deixam mais o anticorpo reconhecer a proteína do vírus, pelo menos em parte das pessoas, pelo menos parte dos anticorpos. O que isso quer dizer no fim das contas? Quer dizer que, no Brasil, a gente está deixando curados que já têm uma imunidade contra o vírus encontrarem vulneráveis com o vírus. O vírus está circulando e as pessoas não estão fazendo distanciamento e não estão de máscara. A gente não teve um escape de imunidade aqui no Brasil. Não teve um vírus que, pelo visto, consegue reinfectar os outros. A P1, inclusive, está demonstrando... Essa mutação, inclusive, foi detectada aqui no Brasil em um caso de reinfecção. Quer dizer, alguém teve o vírus normal e depois, quando foi reinfectado, testaram, a pessoa tinha essa mutação de escape da imunidade. A gente deu chance disso acontecer 3 vezes diferentes aqui no Brasil. A P1 parece ter surgido no Amazonas, a P2, ao que tudo indica, Rio de Janeiro, se eu não me engano, e a N9, que a Fiocruz detectou agora,
ficaram na dúvida entre São Paulo, Maranhão e Bahia. Os três seriam um ponto de origem plausível para o vírus, da maneira como eles mostraram e acompanharam aqui. Pode até ser outros lugares, mas enfim. Ou seja, Norte, Nordeste e Sudeste têm condições de vírus resistentes à imunidade aparecerem. Por enquanto, são vírus resistentes à imunidade de quem teve a doença. Mas se a gente vacina devagar, se a gente vacina pouco, e se as pessoas não se protegem com máscara e distanciamento além da vacinação, estamos dando chance para a mesma coisa acontecer com mutações que escapam da vacina. Então, vim falar da N9 aqui não para dizer que somos o celeiro de vírus do mundo, que variantes resistentes estão surgindo aqui, a gente vai espalhar, porque isso a gente já fez e está fazendo, mas sim para avisar que, olha, tem mais uma evidência de que a coisa está tão fora de controle no Brasil que o vírus está conseguindo escapar da imunidade e voltar a infectar as pessoas. Então, essas três linhagens têm essa mesma mutação que deixa o vírus escapar um pouco da imunidade. Escapar um pouco da imunidade de vacina, no segundo teste da África do Sul. Caiu a eficácia da Novavax lá, ainda funciona, mas caiu. É o primeiro passo para o vírus escapar da vacina completamente. E a gente não sabe ainda quais as consequências disso, nem se a mesma coisa acontece aqui no Brasil. É um passo para ela escapar da imunidade de quem já teve e poder causar casos de novo. E, inclusive, é a possibilidade de uma pessoa pegar mais de um vírus ao mesmo tempo, como a gente já viu acontecer aqui no Brasil. O mais importante desses é que quem já se curou está vulnerável de novo. Vale pensar que está vulnerável e que tem que se proteger e que pode pegar o vírus mais uma vez, graças ao que a gente tem criado aqui. Então, tomem cuidado, fiquem sabendo. E se a gente não fizer o controle da doença aqui no Brasil, tá aí a receita de bolo, caldeirão perfeito para cozinhar as próximas variantes preocupantes, que vão ser muito mais preocupantes por causa dessas outras coisas. Como eu disse, a P1 é tão mais transmissível que ela já está predominando, embora tenha surgido há 2 meses aqui. A P2, pelo visto, também tem alguma vantagem em relação ao vírus comum, porque ela já se tornou mais presente em casos no Nordeste, em outros lugares. Acredito que a P1 passe por cima dela também. Já fez isso em outras regiões, só no Nordeste e Centro-Oeste que ainda não. Pode ser uma coincidência temporal só. E só reforçando os achados da semana passada, que eu comentei na live passada, a P1 pelo menos é uma linhagem que já mostraram que que os pacientes com ela têm uma quantidade de vírus maior nos testes. Essa quantidade de vírus maior em teste pode ser duas coisas. Pode ser que a pessoa tem mais vírus no corpo quando ela faz o teste, ou pode ser que a pessoa tem vírus no corpo por mais dias. E aí, ao invés de você fazer o teste quando está no declínio, você ainda faz o teste quando tem bastante vírus no corpo, e essa quantidade de vírus aparece mais fácil no teste. O estudo não consegue concluir qual dos dois. Não consegue dizer se é porque as pessoas têm mais vírus num dado momento ou se elas têm o vírus por mais dias. A B117 no Reino Unido deixa a pessoa doente por mais dias, ela transmite por mais dias. Qualquer uma das duas direções, o vírus é mais transmissível. Então, se vocês forem ver relatos médicos dizendo que agora são as famílias todas que estão ficando doentes, tem pai, filho, mãe, tia, irmão, todo mundo indo parar na UTI de uma vez ou no hospital ou precisando de internação, quando no ano passado a gente ainda via, meu marido teve, mas eu não tô com anticorpo, minha esposa teve, mas eu não tive sintomas, agora é todo mundo junto, porque é um vírus mais transmissível. Então a gente está em mais risco agora. E como eu disse, mais risco também porque é um vírus que já deu um passinho no escape da imunidade, que a gente está criando condições dele continuar se espalhando aqui. Então, estou falando de mais variantes para a gente ficar ciente de que a preocupação agora é outra. É um vírus mais transmissível, precisamos de mais cuidado, tem mais chances das pessoas pegarem, ele se aproveita melhor do nosso vacilo para passar, e vale lembrar que as medidas de distanciamento para um vírus servem para todos os outros. Manter a distância, evitar sair, evitar aglomerar, lugar com circulação de ar, tudo isso que, como eu disse no relatório semanal da Terra Redonda, a gente já sabe que ela é redonda, mas vale reforçar aqui que é o importante fazer. Então, mais um para a gente saber e reconhecer os sintomas de que a doença continua circulando livremente no Brasil. Para o vírus circular tão rápido e para a gente ter tantas linhagens de interesse ou preocupantes surgindo por aqui, é porque tem oportunidade à vontade para o coronavírus circular, fruto de tudo isso que a gente tem discutido em trocentas lives aqui já.